Estacionamento perigoso. Carro para debaixo de trem. Avalanche humana. Escada rolante muda o sentido e joga pessoas no chão. Direção perigosa. Teste de habilitação acaba em capotamento. O Quase Morri está no ar. Um grupo de alpinistas brasileiros viveu alguns dias momentos de perder o fôlego. Eles escalaram o Monte Everest entre o Nepal e o Tibete. Chegaram até o topo da montanha, a mais alta do mundo, que já é uma façanha e tanto. Mas foi na hora da descida que veio o sufoco. Gabriel, um dos alpinistas, sentiu falta de ar. O cilindro de oxigênio dele, que deveria durar 10 horas, esvaziou completamente depois de 2 horas de uso. Isso a mais de 8.500 metros do chão. E com uma temperatura congelante, próxima a 20 graus abaixo de zero. Sem conseguir respirar, ele também já não conseguia pensar direito e se movia com muita dificuldade. Para piorar, Gabriel estava distante dos outros alpinistas e não tinha para quem pedir socorro. Tonto e sem fôlego, ele continuou a descida. Já tinha perdido a esperança e estava a ponto de perder também totalmente os sentidos. Mas Gabriel estava com sorte. Encontrou 3 cilindros deixados por outros alpinistas. Um deles com uma reserva de oxigênio. Foi o suficiente para ele melhorar. Pouco depois, um dos guias locais apareceu. Ele percebeu que Gabriel não estava com o grupo e voltou. E a partir dali a gente compartilhou oxigênio. Ele nem pensou 2 vezes em passar oxigênio para mim. Então foi um gesto muito nobre da parte dele. Depois eu agradeci muito a ele, né? Quando eu encontrei com ele, sim, foi uma sensação de, putz, como é bom ter alguém, né, para dividir um drama. Gabriel é fotógrafo e cinegrafista e foi registrar a escalada de outro brasileiro. Tá aí um trabalho arriscado. Toda essa ação durou mais ou menos 2 horas. Então, assim, ficar sem oxigênio durante 2 horas, 1h40, né? Foi muito longo, assim. Eu tive muita sorte, cara. Eu vejo que eu tive uma segunda chance, né? Terceira. Em Seul, na Coreia do Sul, um flagrante inacreditável. Passageiros sobem por uma escada rolante, quando de repente ela muda o sentido e derruba todo mundo. Desesperadas, algumas pessoas pulam para a escada rolante do lado. Esse acidente deixa 14 pessoas feridas, mas sem gravidade. Acidentes em escadas rolantes são mais comuns do que se imagina, mas na maioria das vezes eles são leves, como por exemplo um cadarço que fica enroscado, um vestido, um chinelo, uma sandália. Agora, uma inversão brusca de sentido é algo bastante raro. O metrô lá de Seul garantiu que a manutenção estava em dia e investiga agora se houve a quebra de algum componente fundamental para fazer a escada rolante se movimentar ou parar. O que ocorreu ali foi o descarrilhamento, né, da escada rolante, ou seja, é quando ela desce numa velocidade superior ao nominal dela, sem parada, né? O que normalmente pode ter ocorrido seria a quebra da corrente de transmissão principal. O Guilherme conta que mesmo com a quebra da corrente de transmissão, outros itens de segurança deveriam ter parado a escada. Existe o freio operacional, que ele faz a frenagem do motor e logo da caixa de redução, mas existe também o freio de emergência. O que aconteceu na Coreia lembra um outro acidente em Roma, na Itália. Do nada, a escada rolante fica mais veloz e produz uma verdadeira avalanche humana. Muitos envolvidos no acidente eram torcedores de um time de futebol. Eles estavam animados, a caminho do estádio, e pularam na escada rolante. O equipamento não resistiu e quebrou. 20 pessoas ficaram feridas. Em Lanús, na Argentina, o teste de direção de uma mulher de 63 anos termina de forma inesperada. Ela até que vai bem no começo da prova.
faz o primeiro contorno com um pouco de dificuldade e segue. Mas logo depois começam os problemas. Primeiro, ela sobe na guia. É visível que a motorista não tem o controle do carro, até que atinge outra guia novamente. Ela não desiste, se prepara para o segundo contorno. E aí, tudo sai completamente do controle. Depois de subir bruscamente no primeiro canteiro, a motorista acelera o carro, voa por cima do segundo canteiro, acerta um poste e capota o veículo do exame. Tudo isso na prova para conseguir a carteira de habilitação. A imagem lembra o filme Um Trânsito Muito Louco, sucesso nos anos 80. A comédia conta a história de um grupo de motoristas que tem as habilitações e os carros apreendidos e são obrigados a voltar para uma autoescola. Ei, você aí atrás. Tá falando comigo, é? É, com você também. O Gabriel é instrutor de autoescola e diz que ficar nervoso no teste de direção é bem comum. Por isso, é importante praticar bastante antes. A perna treme, o aluno esquece do que aprendeu na aula, mas se ela estiver num momento tranquilo, ela vai fazer a aula tranquilamente. 80% é emocional, os 20% é o que a pessoa faz na prática. No exame maluco de Lanús, o uso do cinto de segurança ajudou a evitar algo mais grave. A mulher teve apenas ferimentos leves. Ah, e a carteira de motorista, claro, ficou para uma próxima vez. Momentos de puro desespero em um restaurante de Salvador. Uma senhora se engasga e não consegue respirar. Ela perde o fôlego sem saber o que fazer. O socorro chega logo. Um dos clientes usa a manobra de Heinrich e consegue salvar a mulher. O herói é o ex-ministro da Cidadania, João Roma. Para a idosa, que tem 90 anos, foi só um susto enorme. Sufoco também para os clientes em um restaurante em Yichang, na China. O local foi atingido por um temporal. O vento forte levou de uma só vez o toldo que protegia parte do lugar e arrastou quem tentava segurar a estrutura. É possível ver as pessoas sendo puxadas. Esse homem se solta e cai entre as mesas. Meteorologistas calculam que os ventos chegaram a 117 km por hora. Por sorte, ninguém se machucou com gravidade. Acidente impressionante também em Belém. O motorista perde o controle do ônibus, sobe na calçada e por pouco, muito pouco mesmo, não atinge a mulher que passava na hora. O ônibus destrói a cobertura. A dona Elza chega a se encolher para escapar do atropelamento. Me chapei mesmo na grade, eu só vi o ônibus vir passando já e os negócios caindo. O curioso, isso aconteceu no dia do aniversário dela de 76 anos. Quer presente melhor? Momentos de puro desespero em Sumaré, no interior de São Paulo. Duas mulheres estão dentro de um carro que para em cima da linha do trem. De repente, uma delas abre a porta do passageiro e sai correndo. A motorista também deixa o veículo, mas ela volta para pegar alguma coisa. E o trem se aproxima rapidamente. A mulher corre e o trem bate com tudo no carro, que é arrastado. A motorista do veículo é Eliana. Mas por que será que ela parou ali, bem em cima dos trilhos? O buraco muito fundo ali, o pneu do motorista enroscou no buraco. Aí eu tentei para frente, tentei dar ré e o carro não ia nem para frente nem para trás. Eliana teve menos de 2 segundos para sair de perto do carro antes da chegada do trem. Eu voltei, abri a porta bem calma, você vê que no vídeo estou bem calma. Peguei o celular e virei. No que eu virei, o trem bateu. Eu senti o vento nas costas do trem. O pior é que não foi a primeira vez que isso aconteceu em Sumaré. Em 2020, trens passaram por cima de carros outras 2 vezes. Por sorte, assim como no caso da Eliana, ninguém se machucou.